Olá, muito boa tarde. Em cada sexta-feira o programa Eclésia analisa textos da Bíblia, os que se escutam nas Eucaristias de domingo. É essa a proposta que lhe fazemos nos próximos minutos, contando para isso com a presença do Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma faculdade. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Antes da análise detalhada a cada um dos textos, perguntava-lhe, Frei José Nunes, há um tema que une estes três textos? Eu acho que sim. Pelo menos a primeira leitura e o Evangelho é claramente o tema da oração. E já agora podíamos juntar aí o da segunda leitura, na medida em que faz um grande elogio à Bíblia, à Sagrada Escritura, e à importância da Sagrada Escritura na vida cristã. Ora, a Sagrada Escritura é a fonte, havia de ser a fonte de toda a oração. Mas, enfim, na primeira leitura e no Evangelho, realmente fala-se muito da oração e num aspecto particular da oração. A oração não é só isso. A oração é a partilha da vida toda com Deus. Mas há aqui um aspecto particular que é o do pedir. Diante de situações de carência ou de dificuldade, há pessoas que pedem. E daí dá-se um salto para a nossa relação com Deus. Na oração também podemos e devemos pedir a Deus. Desde que não se caia na pedinchice. Mas... vamos ver desde já de que forma é que o evangelista Lucas apresenta ou desafia a esse pedido na oração. Vamos ouvir o texto do Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo para depois o analisarmos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar. Em certa cidade vivia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: "Faz-me justiça contra o meu adversário." Durante muito tempo, ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo: "É certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens, mas porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não venha incomodar-me indefinidamente." E o Senhor acrescentou: "Escutai o que diz o juiz iníquo. E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra?" Padre Armindo Vaz, desconstrua-nos este texto. Antes de chegarmos a esta interrogação, encontrará fé sobre a terra, há um conjunto de ideias, de frases de uma história que por certo a contextualizam. É uma história que é, de novo, uma história significativa. Ela apresenta-se como uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar. Portanto, tudo o que se diz na parábola, na chamada parábola, está em função e só em função de sublinhar a importância, e mais do que a importância, a necessidade de orar sempre. Este texto muitas vezes é reduzido à interrogação final. Ele é muito mais do que essa interrogação. É muito mais do que isso, sim. De facto, o texto quer mesmo sublinhar a necessidade de orar. Alguém poderia perguntar: mas faz sentido rezar? Para que rezar? Os cristãos andamos a rezar ao nosso Deus durante 2000 anos e, afinal, o mal no mundo, as maldades, as carências, as guerras, as violências continuam no meio de nós e ainda não fomos capazes de nos libertar delas. Para que rezarmos, então? Será que a oração não é como um estar a falar diante de um muro mudo? Ora, esta parábola quer insistir precisamente na necessidade de rezar como fazendo efeito, porque aí é que está a questão. A oração é verdadeira e autêntica se ela produzir efeito. Se não produz efeito, quererá dizer que ela não foi bem rezada, não saiu de uma pessoa boa ou não saiu
de forma bem rezada. De facto, parece que também é preciso aprender a rezar. Os discípulos pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. O que quererá dizer que então é também uma realidade que se aprende. Sobretudo, aprende-se a sua significação. Por que rezamos então? E o que quer dizer rezarmos? Bem, na sociedade do inútil, ou na sociedade do útil, podíamos dizer melhor talvez, na sociedade do útil, da eficácia, do rendimento objetivo, quase físico e visível, a oração aparece como uma coisa completamente inútil. Porquê? Porque não produz, parece que não produz nenhum efeito. Não se vêem os seus resultados. Quem assim pensa, no fundo tem muita razão. Realmente a oração pertence à esfera do inútil. Ou seja, quem reza, não reza por uma utilidade, para obter um determinado bem material ou físico. Isso não está proibido na oração de Jesus, pelo contrário, Jesus até recomenda que um dos objetivos da nossa oração de petição seja de coisas físicas. Pedir o pão de cada dia, pedir a Deus que nos liberte do mal, de uma doença, etc. Mas ela é da ordem do inútil, na medida em que quer ser uma realidade gratuita, uma comunicação gratuita entre o orante e Deus. É da ordem da graça, não é da ordem do útil. Tentando traduzir essas afirmações que são também do mestre da oração, não é? De um carmelita, de um carmelita, o que é que isso vai querer dizer? Isso quer dizer que eu tenho de pedir independentemente do resultado que vai alcançar com a oração? Exatamente. Porque ela produz, a oração produz efeito, produz sempre um resultado. Pode não ser aquilo que eu pretendo. Pode não ser aquele que pretende, porque o resultado pode descer, o efeito, descer de Deus até a mim por um caminho diferente daquele que a minha oração de súplica seguiu de mim até Deus. Eu pedi a Deus para me libertar desta doença incurável. E a resposta à minha oração foi a minha comunhão com Deus, a minha maior confiança em Deus, confiança na vida, o eu tornar-me mais solidário, o eu tornar-me mais humano. Não a cura. Não necessariamente a cura. Deus quer que aconteça a cura. Só que para que ela aconteça, Deus precisa de mediações. Precisa de mediadores. No domingo passado, víamos que para a cura do leproso do Antigo Testamento e para a cura dos 10 leprosos, havia ali uma mediação. No Antigo Testamento, Naamã, o sírio, foi curado pela mediação do profeta, o homem de Deus. Os 10 leprosos foram curados pela mediação de Jesus. A oração precisa de mediadores. Deus quer que a minha saúde seja uma realidade e que eu seja libertado do mal de uma doença, mas precisa de curadores. Então, a oração produz de qualquer maneira um efeito, porque de nós Deus salva aquilo que nós o deixarmos salvar. E sendo certo que Ele quer nos salvar. Mas nunca ninguém rezou autenticamente sem que tenha acontecido algo de bom e de positivo. Se não é exatamente aquilo que pedimos, será, sobretudo, a presença de Deus em nós, a vinda de Deus a nós através da oração. Esse é o grande fruto, o fruto sempre, que acontece sempre na oração. É a vinda de Deus a nós. Podemos desafiar quem nos está a ver e ouvir a participar numa escola de oração que por certos carmelitas sugerem. Por aqui na nossa análise, e pedia-lhe isso Frei José Nunes, acredito que este desafio
enfim, da excelência da oração, Sim. se assim podemos dizer, esbarra muitas vezes com, enfim, com as contingências do dia-a-dia, onde de facto o que se pretende é um resultado imediato, enfim, é algo, uma urgência pelas quais Sim, todas as pessoas passam. Isso é verdade. E no contacto com muitas pessoas, esse problema deve ser enfim, o dia-a-dia, não é? Exatamente. E quando as pessoas não veem o resultado imediato, às vezes até em situações de muito sofrimento, Pode gerar revolta, pode... revolta e perda de fé, perda de confiança em Deus. Quer dizer, eu tenho contactado com imensas pessoas, como vocês, certamente, que dizem claramente, eu deixei de acreditar. Eu não acredito mais. Deus não me ouviu. Deus, se existe, não me podia permitir que isto... Não é? Porque não se veem os tais resultados a que no fundo nós aspiramos e quase que teríamos direito de alguma felicidade. Quer dizer, e então culpamos Deus por não nos dar esses resultados. Portanto, esta situação é uma situação vital, existencial, é dramática, não é? Mas há aqui realmente o apelo a fazermos confiança em Deus, quer dizer, e nós sairemos vencedores, quer dizer, nós sairemos a ganhar. Se nós acabarmos por não desanimar, se nós acabarmos por manter a confiança em Deus, como a mulher que não desistiu de bater à porta do juiz e de o aborrecer, esta mulher não desanimou, não desistiu. Se nós também, diante dos problemas da vida, do não vermos os resultados a que aspiramos, se nós não desanimarmos, se nós confiarmos em Deus, se nós lhe continuarmos a pedir, porque o pedir é sinal de confiança. Eu só peço à pessoa, só peço a quem confio. Se há uma pessoa que eu não confio, não lhe vou pedir nada, já sei que não me vai dar nada. Portanto, se a gente confiar em Deus e, portanto, lhe continuar a pedir porque confiamos nele, nós sairemos vencedores. É como dizia o Padre Armindo. Primeiro, porque sentiremos que, afinal, temos alguém realmente ao nosso lado. Vale a pena confiar. Vale a pena acreditar que temos ali um amigo. E algum resultado veremos. Pode não ser exatamente aquele que pedíamos, digamos assim, mas algum resultado veremos. Bem, isto não é apenas uma crendice, isto é fruto também da experiência que todos nós cristãos fazemos e que já fizemos. A experiência da oração, a experiência da vida. Vale a pena acreditar que Deus é amigo, não abandona e confiar nele. Em todo caso, eu acho que neste debate participa quase sempre, ou participam histórias em que Deus intervém diretamente e cura. Sem dúvida. E até podemos fazer já ponto para o texto do Êxodo da primeira leitura, quando Moisés tinha as mãos levantadas, o exército ganhava, baixava as mãos. Portanto, há também este horizonte e a certeza de que Deus pode intervir diretamente e curar e alterar as situações. Sem dúvida. Pode. Deus quer. Isso é certo. Vemo-lo por toda a história da fé bíblica e da revelação de Deus na Sagrada Escritura. Deus quer. É isso que faz parte do seu ser, faz parte mais autêntica do seu ser. É querer o nosso bem, é o amar-nos ao ponto de querer todo o bem nosso. Não é só o bem espiritual, como alguém poderia pensar. Não, é o bem da pessoa toda. Agora, aqui há que ter em conta uma coisa muito importante para ir ao encontro do que dizia o Frei José Nunes. É que o Deus orante, o Deus a quem se dirige o orante, é sempre e mantém-se transcendente. Ele não é um ídolo que nós possamos ou que pretendêssemos instrumentalizar, instrumentalizar. Não, Deus é transcendente, isto é diferente, é de outra ordem, é da ordem do divino, do sobrenatural. Portanto, Ele atua em relação a nós e intervém na nossa vida, sim, mas sempre e só ao nível do Espírito. Ele mantém-se transcendente. Ele atua, mas enquanto Espírito, porque essa é a sua essência, é ser Espírito. E pelas mediações. E então ele intervém pelas mediações. Se as mediações são eficazes, se os médicos foram bons, acertaram com a medicação, etc., então, muito bem,
as coisas correram bem. Sendo certo também que, mesmo que o médico não tivesse acertado, Deus queria a salvação, a cura daquela pessoa. Então, por que é que ela não aconteceu? É a questão. Porque Deus não é um mago ou um mágico que, por telecomando, cura este e cura aquele. Porque então, nessa altura, se fosse assim, então nós tínhamos que interrogar em linha com tantos ateus, que se fizeram ateus precisamente por esta revolta causada, porque parece que invocaram a Deus e depois não aconteceu nada. Pois, nós teríamos que perguntar então, porquê Deus curou este e não curou aquele e não curou outro? Claro que se a cura aconteceu, o orante pode, eu acho, tem todo o direito em atribuí-la a Deus. Pode, e pode dizer, foi milagre. Pode dizê-lo com toda a realidade. Foi milagre. Porquê? Porque era uma coisa que eu sentia como tão impossível, tão difícil, tão impossível para os humanos, que, tendo ela acontecido, eu só a posso atribuir a Deus. Tem toda a razão em fazer assim. E quando não acontece, também é culpa de Deus? Então, nessa altura, não tem razão para culpar a Deus. Tem razão para se sentir unido a Deus. Tem razão para ver Deus a sofrer com ela. A sofrer com ela. Deus não está contra ela ou à margem dela, dizendo, ele não fez caso de mim, abandonou-me. Não. Ele está lá, está a sofrer com ela. Como no Holocausto estava a sofrer, no Holocausto judaico estava a sofrer com os que eram executados. E retomo se calhar aquela ideia que o Padre Armindes há pouco falava, dessa via para chegar, de Deus para chegar até mim, se calhar por um caminho diferente daquilo que eu estava à espera, não é? Exatamente. Enfim, o tema podia manter-nos aqui durante muito mais tempo. Uma referência breve ao texto da primeira leitura, Padre Armindo Vaz. Muito breve. Nós percebemos porque ela está aí liturgicamente, porque é que a Igreja escolheu esta leitura para a primeira leitura. Está ligada ao Evangelho, né? Precisamente para sublinhar o facto, a oração é uma realidade importante na vida e com ela e através dela nós podemos ver as coisas à luz de Deus. É o que faz aqui Moisés e o povo de Israel. Nós podíamos agora perguntar-nos porque é que esta leitura veio cair à Bíblia. Este texto veio a cair à experiência do êxodo do povo de Israel. Porque os israelitas, saindo do Egito, passando pela península do Sinai, defrontaram-se ou confrontaram-se com esta tribo nómada chamada de Amaleque, chamada a tribo dos Amalecitas. Os Amalecitas fizeram-lhes mal, pelo visto. Mas mesmo assim, Israel seguiu o seu caminho em direção à Terra Prometida. E então, a um dado momento, introduziram aqui este trecho que recordava, fazia memória, como diz o texto, fazia memória desta vitória do povo de Israel sobre um inimigo, fazia memória da intervenção de Deus. Esta vitória foi vista como uma intervenção de Deus no êxodo para assim o povo superar tantas dificuldades a caminho da Terra Prometida. O tempo obriga-nos a ir já para a segunda leitura. Vamos Pode ser. Frei José Nunes, há pouco já referiu dessa centralidade da palavra de Deus. O texto termina com essa frase: proclama a palavra, insiste a propósito e fora de propósito. Pois, e São Paulo fez isso, não é? São Paulo passou a vida a evangelizar, a falar de Jesus, da Boa Nova, do Evangelho, a propósito e a despropósito, em todo o tempo e lugar, com ricos e com pobres, com fortes, poderosos e com fracos e humildes, em cidades da Grécia, da Turquia, da Ásia Menor, todo lá. A palavra de Deus, o caráter central da palavra de Deus, que também hoje nas nossas pastorais devia ter esse caráter central, e tem. E vai sendo cada vez mais. Vai sendo cada vez mais as homilias centradas na palavra de Deus, a catequese centrada na palavra de Deus, a celebração dos sacramentos centrada na palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus, nos grupos de reunião, nos grupos de jovens, nos grupos bíblicos, a palavra de Deus ser realmente o centro disto tudo, não é? Da vida cristã. Agora, eu estava também a lembrar-me aqui de uma afirmação que aparece
desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Quer dizer, as Sagradas Escrituras são para nos conduzir a Jesus, a Deus e a Jesus. Há pouco tempo, há poucos dias, digamos assim, nós temos cá um grande intelectual da nossa praça, um romancista e um ensaísta, o Lourenço, que fez a tradução da Bíblia a partir do grego. Frederico Lourenço. Frederico Lourenço, e que diz justamente isto, quer dizer, é uma coisa muito que vem a propósito disto, acho eu. A Bíblia não é propriamente um livro, seja o Novo Testamento, seja o Antigo Testamento, que tenha que ser apreciado pelo seu caráter literário, quer dizer, como grande obra de literatura cuidada. A literatura que lá está é para falar de alguém, e esse alguém é que é o tesouro. Nomeadamente o Novo Testamento, todas as histórias que lá estão, não interessa se aquilo é uma grande literatura. É uma literatura muito, muito, muito rica. É para falar do grande tesouro da humanidade, que é Jesus. Nem interessa, portanto, depois, nesse aspecto, se a pessoa é crente, se é cristão ou não. Mas interessa continuar a publicar a Bíblia, o texto sagrado, porque ali está a pessoa mais bela de toda a humanidade, que é Jesus. Isto é ele que o diz, não é? É muito interessante. E para um biblista, acredito que será aquilo que mais gosta de ouvir, não é? Esta centralidade da palavra. Realmente, porque o texto diz, eu também sublinho o mesmo que o Frei José Nunes, as Escrituras podem dar-te um saber, sabedoria, que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. As Escrituras dão um saber, mas não é um saber científico. Não é de história, nem de geografia, nem de cosmologia. É um saber salvífico, isto é, pela nossa adesão a uma pessoa, a pessoa de Jesus, pela fé em Cristo Jesus, pela adesão à pessoa de Jesus, então nós adquirimos, isto é, conseguimos mais facilmente dar sentido à nossa existência. As Escrituras têm essa função, ajudar a dar sentido último à vida humana. E por isso, em cada sexta-feira, reservamos todo o tempo deste programa para os textos da Sagrada Escritura. Agradeço por terem estado aqui a apresentar os três que são escutados nas Eucaristias deste domingo. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Desejo uma boa tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.